Livro de Melquisedeque, a história de um vaso, capítulo 7. Sobre o triunfo que acabávamos de obter sobre numerosos exércitos, Melquisedeque, depois de repetir-me as palavras ditas pelo Messias, deixou um sinal que seria importante para aqueles que vivessem por ocasião do grande livramento de Israel. Afirmou que, multiplicando as 144 pérolas do dízimo pelo número de colunas de seu palácio, encontraria o ano que traria em sua consumação o grande livramento de Israel. Movido pela curiosidade, comecei imediatamente a contar as colunas. Eram 40 colunas de mármore, adornadas com pedras preciosas. Ao retornar ao rei com o resultado dos cálculos, ele passou a fazer predições sobre os grandes acontecimentos que teriam lugar ao fim daquele ano. Ao chegar à plenitude dos tempos, todos os esforços humanos em busca da paz se frustrarão. Naquele tempo, numerosas nações se aliarão contra o reino de Salém. Haverá uma batalha como nunca houve, e toda a terra será castigada pelo fogo. Depois de esgotarem todos os recursos em sua defesa, Israel verá com desespero incontáveis inimigos marchando contra eles, com o propósito de eliminá-los. Como Ló, em sua noite de angústia, eles verão morrer sua esperança quando em Rosh Hashanah ouvir-se-á em meio às ruínas de Salém os acordes harmoniosos de um alaúde, tocado por um beduíno da tribo de Taamiré. Sua música fará renascer a fé e a esperança em um mundo melhor, onde nação não se levantará contra nação, onde as lágrimas, a dor e a morte não mais existirão. Depois de consolar os aflitos com os acordes de seu alaúde, o beduíno tomará o vaso com os pergaminhos da tumba de Davi e o levará sobre os ombros. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ao clamar pelo livramento de Israel, haverá um forte terremoto que rachará o monte pela metade, surgindo do oriente para o ocidente um enorme vale. Naquele dia, toda a terra de Israel será fortemente sacudida, sobrevindo total destruição para todos os exércitos inimigos. Haverá, contudo, salvação para todos aqueles que, com arrependimento, refugiarem sob as asas do Eterno, lançando para longe de si os instrumentos de violência. Toda a humanidade testemunhará com espanto as cenas de livramento dos filhos de Israel. Naquele dia, muitos povos e poderosas nações se posicionarão ao lado de Arroa dos exércitos. Multidões se aproximarão dos judeus da diáspora, dizendo: nós iremos convosco, porque sabemos que o Eterno está do vosso lado. O Yom Kippur, que seguirá o livramento, será um dia de purificação das impurezas de todos aqueles que aceitarem a salvação. Naquele dia acabará a cegueira dos filhos de Jacó, e olharão para aquele a quem transpassaram, e chorarão amargamente por ele, como se chora por um filho unigênito. Zacarias 12:13. Na festa de Sucot, colheitas, será derramado o espírito de Arroa sobre toda a carne, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, Arroa de Sevaot, será salvo, recebendo uma pérola do vaso. Joel 3. No decorrer dos dias de Sucot, chuvas de bênçãos cairão sobre o imenso vale, fazendo surgir à vista de todos os povos em toda a Terra Santa um paraíso repleto de alegria e paz. Naquele dia, os eleitos de Elohim compreenderão as palavras do livro: ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Yahweh, olhai para a rocha da qual fostes cavados, para a caverna da qual fostes tirados. Olhai para Abraão vosso pai e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. E Arroa consolou a Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará o seu deserto em um Éden e as suas estepes em um jardim. Nela encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. Isaías 51, 1-3. Naquele dia, os remidos olharão para o humilde beduíno que libertou da caverna o vaso de Abraão.
e cantarão com alegria. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Elohim reina, porque Yahua consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. Yahua descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Elohim. Isaías 52, 7-10. Durante 6 anos, toda a humanidade, iluminada pela maior revelação do amor e da justiça de Yahua, terá a oportunidade de romper com o império do pecado, unindo-se aos filhos de Israel em sua marcha de purificação e restauração do reino da luz. Então acontecerá que todos os sobreviventes das nações que marcharam contra Jerusalém subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do rei Yahua dos exércitos e para celebrar a festa de Sucot. E acontecerá que aquele da família da terra que não subir e não vier, haverá contra ele a praga com que Yahua ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de Sucot. Zacarias 14, 16, 18. Naqueles anos de oportunidade, soará por todas as partes do mundo o último convite de misericórdia num apelo para que todos os pecadores se arrependam e se unam numa eterna aliança com Yahua, dizendo: assim diz Yahua, observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o Shabat e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Yahua: naturalmente Yahua vai excluir-me do seu povo. Nem diga o eunuco: não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Yahua aos eunucos que guardam os meus Shabatot e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança. Hei de dar-lhes na minha casa e dentro dos meus muros um monumento e um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas. Hei de dar-lhes um eterno nome que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros que se entregarem a Yahua para servi-lo, sim, para amar o nome de Yahua e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o Shabat e que se mantêm fiéis à minha aliança. Trá-lo-eis ao meu santo monte e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 1-7. Nos 6 anos de oportunidade, Samael, o grande enganador, num gesto de desespero, empregará todos os recursos possíveis para impedir a realização de Yahua através de seu povo, em oposição à santificação do Shabat, que é o sinal da aliança entre Yahua e seus escolhidos. Numerosas religiões, aliadas a governos ímpios, imporá outro dia para o culto, não podendo comprar nem vender todos aqueles que mantiverem fiéis à aliança de Yahua. Ver Ezequiel 20:20 e Apocalipse 13. Naqueles anos de provas, os eleitos de Elohim sobreviverão mediante o cuidado dos anjos, que os conduzirá para distante das populosas cidades, que serão castigadas pelas 7 últimas pragas que cairão sobre os impenitentes ao fim dos 6 anos. Apocalipse 15. Durante os 6 anos da colheita final, o Messias edificará uma nova e eterna Jerusalém, adornando-a com os atos de justiça de seus escolhidos. Êxodo 25, Isaías 60, Zacarias 6, Apocalipse 3. Essa nova Jerusalém somente será revelada ao completar-se toda a justiça divina, ao fim do 7º ano, período em que os eleitos de Elohim terão como desafio viver uma vida sem culpas, pois qualquer ato de rebeldia naquele tempo ficaria sem expiação, significando eterna vergonha para o Criador. Ao completarem-se os 7 anos, o Messias aparecerá nas nuvens do céu,
acompanhado por todas as hostes celestes, ao tocar a sua trombeta. Naquele grande Rosh Hashanah, os fiéis falecidos ressuscitarão revestidos de glória. Os vivos vitoriosos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos perfeitos. Juntos todos os remidos serão arrebatados para a Nova Jerusalém, numa viagem inesquecível, que começará no primeiro dia da festa de Sukkot. Depois de 7 dias de feliz ascensão, chegarão à Cidade Santa, para comemorarem diante do trono o 8º dia da festa, como que a sonhar. Os resgatados do Senhor entrarão na Cidade Santa, encontrando ao seu norte o Jardim do Éden, no meio do qual eleva-se o Monte Sião, o lugar do trono de Yahweh. Coroados pelo Messias, os remidos entoarão o cântico da vitória, fazendo vibrar por todo o espaço os acordes de suas harpas, alaúdes e flautas.